expondo a sã doutrina. Peço aos irmãos que se concentrem no que será dito aqui. Sabemos que o nosso irmão ele tem nos ajudado bastante aqui e devemos ouvir, prestar bastante atenção e aprender com o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos orar mais um pouquinho pelo estudo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nos aproximamos do trono da graça, da misericórdia, para, Senhor, entregar nas tuas mãos, Pai, o teu servo, que o Senhor preparou ele para estar aqui, não só ele, como todos nós. Obrigado, Senhor, por isso. Agora eu peço que o Senhor fale conosco, nos ensine. Ó Senhor, estamos no ensinamento bom dos seus mandamentos. Não devemos esquecer os mandamentos. Muitas e muitas passagens da Bíblia, os reis principalmente, eles sempre lembravam: guardem os mandamentos, os estatutos do Senhor. Eles sempre lembravam disso, Pai. Porque não, nos tempos de hoje, não deveremos lembrar também. Que possamos lembrar sempre das ordens, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Que o Senhor seja conosco e nos faça ouvir, compreender e guardar no coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Queremos continuar com a nossa série. Infelizmente ou felizmente, estamos chegando no final. Mais 603 ainda. Tem mais 603 ainda. Volta tudo de novo lá no início. Vem de Marcos Gratonal. Não sai de jeito. Êxodo capítulo 20, verso 17. Vamos ler tudo juntos. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, queremos te pedir mais uma vez tua direção nesse estudo. Queremos, ó Pai, pedir para que o Senhor mais uma vez derrame o teu Santo Espírito, não apenas sobre nós, mas sobre todos aqueles que invocam o teu nome. Amém. Oramos para que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, entendimento, eloquência também para aquele que está aqui no púlpito, para que possa se expressar da maneira devida. Oramos também pelos irmãos para que eles possam compreender, apesar das minhas limitações. Peço que o Senhor os guie em tudo, ó Pai, que eu não fale nada além do que está em tua palavra, nem venha tirar ou diminuir nada do que está nela. Amém. Essa oração que fazemos a Ti. Quebranta, Senhor, o nosso coração e receba toda a honra, toda a glória e todo louvor para Si, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de recapitular nosso estudo anterior, que foi sobre o 9º mandamento. É importante também que os irmãos
Memorize os mandamentos. Já memorizaram tudo? Qual é o quinto mandamento? Não vale olhar para a vida. Então é importante que os irmãos também memorizem os mandamentos. De tanto ficar aqui abrindo nesse cabelo, já memorizei praticamente. Não, o quinto mandamento é não dê falso testemunho para o seu próximo. Não. É honra teu pai e tua mãe. Quinto mandamento. Então, no mandamento, que é sobre não dê falso testemunho, que não é o quinto, nós vimos que esse mandamento, ele... Não estou entendendo nada aqui. Bem, no mandamento, ele proíbe toda omissão, distorção e adição à verdade da palavra de Deus, né? Bem como propagar tudo aquilo que vai prejudicar a nossa reputação e a reputação do próximo. É o que eu já havia falado. Nós também vimos que esse mandamento, o mandamento anterior, o nono mandamento, ele proíbe nós mentimos. Falamos um pouquinho sobre isso, que é a mentira. Falamos também sobre a segunda proibição, que é ficarmos calados quando deveríamos falar. Hoje eu também falei sobre o desenho do midinho para os irmãos observarem qual é o momento que ele entra para falar. Terceiro, chamar o mal de bem e o bem de mal. Como as pessoas usam as ideologias para chamar aquilo que é ruim de bom e aquilo que é bom de mal. E em quarto e último lugar, nós vimos que esse mandamento também nos proíbe encobrirmos, desculparmos e atenuar os nossos pecados quando nós somos chamados a uma confissão sincera. E por último, a calúnia, que é você trazer à tona o pecado de outra pessoa, mesmo que aquele problema tenha sido resolvido, mesmo que aquele pecado, aquele acontecimento tenha ocorrido muitos anos atrás, e você traz à tona. E nós também vimos sobre as exigências, né? Bem que tem muitas proibições, como por exemplo você falsificar documentos, ou você falsificar uma nota de 100, ou você distorcer qualquer outra coisa, como já havia falado, né? Como você for postar algum produto na internet, porque mexer marketing, e você coloca as informações erradas ali, você também está quebrando esse mandamento. E as exigências, que é nós usamos a nossa língua de forma sábia e sensata, prudente, para nós propagarmos também a verdade entre os homens e defendermos a nossa reputação e a reputação do próximo. Eu até tinha esquecido aqui de uma ilustração, de um desenho que eu comecei a assistir, só por causa de Maria mesmo. Aí tem um desenho que Bob Stray Dogs, onde tem os super-heróis que vão salvar o mundo, entre aspas, os super-heróis. Aí eles entram em um navio e tem um homem. Ele fala assim: eu não tenho dinheiro suficiente para morrer ao lado de vilões. Ele vai falando, eu sou um homem tal, tenho uma esposa e filhos adoráveis, mas não tenho dinheiro suficiente para morrer ao lado de ladrões. Ali ele está defendendo a sua própria reputação, falando quem ele realmente é. Interessante, né? Como de um desenho nós podemos tirar tantas coisas. E esse mandamento aqui, o mandamento anterior, ele exige que nós falemos a verdade, que nós promovamos a verdade e a defendamos publicamente, né? Como o apóstolo Paulo. E terceiro, encobrir as fraquezas de nosso próximo. Não é passar pano, né? É você não trazer à tona, é você deixar no esquecimento. Em quarto e último lugar, estudar e praticar tudo aquilo que é honesto, puro, verdadeiro, santo, amável e assim por diante. Isso aqui é a recapitulação do estudo anterior. E agora nós vamos para o nosso
estudo dos 10 mandamentos. Aqui nós nem precisamos de fazer uma exegese, por assim dizer, uma explanação, uma explicação das palavras, porque é bem claro. Como já havia falado, né? Esses mandamentos aqui que estão escritos são pecados que nós conhecemos, como está lá em, se não me engano, em Gálatas. Os pecados da carne são conhecidos, porque nós já vivemos, por assim dizer, muito íntimos com eles. E esse mandamento aqui, eu separei aqui 4 proibições dele. Não cobice a casa do seu próximo. Esse mandamento aqui, irmãos, ele nos proíbe de termos desejos pecaminosos errados, com referência aos bens de nosso próximo, e ao nosso próximo também, e ao nosso estado. 10º mandamento, ele proíbe todo desejo pecaminoso relacionado à nossa condição exterior, e também toda afeição pecaminosa relacionado aos bens de nosso próximo e ao próximo. Ok, irmãos? E aqui o mandamento, né? Como já havia falado no primeiro estudo, alguns distorcem ele, dividindo ele em 2 partes, como já havia falado. E aí a igreja romana, ela faz assim, ela tira o 2º mandamento, que é não adora imagem, e aí o 3º mandamento vira o 2º, o 4º mandamento vira o 3º, o 5º mandamento vira o 4º, e o último mandamento, que é o 10º, eles dividem em 2. Aí fica, o 9º mandamento, não cobiça a casa do seu próximo. Aí vem o 10º, né? Não cobiça a mulher do seu próximo, assim por diante. Isso é um erro. Isso aqui é um mandamento só. E aqui o mandamento diz: não cobice a casa do seu próximo. E aí você pergunta: será que são as paredes, os telhados, as janelas? Não. Mas o que está dentro da casa de nosso próximo? O que está debaixo da autoridade de nosso próximo? O verso continua: não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então o primeiro pecado aqui que esse mandamento lhe proíbe é a cobiça. E a cobiça é você desejar aquilo que pertence ao seu próximo. Como aqui está, bem no final do verso: não deseje coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ao desejo desenfreado de você querer obter aquilo que pertence ao seu próximo. Aqui diz, né, a mulher do seu próximo e assim por diante. Como por exemplo, aquele desejo que as pessoas têm: ah, se aquela mulher fosse minha, como pensando. Ou a mulher pensar: ah, se aquele homem fosse meu, se eu tivesse aquele carro, né? Se aquele servo ali fosse meu, aquele jumento, aquele boi, e assim por diante. É você desejar aquilo que pertence ao seu próximo. É claro que aqui o mandamento, ele não está proibindo de você desejar. Você pode sim desejar ter uma mulher, um carro, uma casa, uma vida melhor. Porém, o que esse mandamento aqui lhe proíbe é o desejo desenfreado. É a cobiça. É você desejar por muito tempo ter aquilo. E uma das ilustrações que tem aqui é o pecado de Acã. Não sei se os irmãos se lembram, lá em, não me engano, é Josué, Juízes capítulo 7. Deus pede para que Israel ele ataque a cidade de Ai. Olha que Israel já tinha atacado um exército muito maior.
eles vão atacar a cidade de Ai, que é muito menor que Jericó. E quando eles vão atacar essa cidade, eles perdem a batalha, a guerra. Mas qual foi a causa dessa derrota, dessa guerra? Porque Acã havia tomado um objeto condenado. Deus havia falado, destruam tudo. E Acã pega aquele objeto para si. Olha só, irmão, o que Acã ele fala. Quando Deus ele fala com Josué que alguém pegou um objeto e que esse objeto está escondido. É Josué 7. E aí Acã, ele é, por assim dizer, colocado em um tribunal. Josué 7, verso 21. Olha só o que Acã diz. Embora ele fosse homem corrupto, ele confessou seu pecado. É verdade que eu pequei contra o Senhor, né? Verso 20. Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. E aqui os homens pegam Acã para fora da tenda, não somente Acã, pegam Acã, seus filhos, sua esposa, e os apedrejam e os matam. E cobrem Acã e a sua família de pedras. Uma das coisas mais assim dignas de nota é quando algum personagem ele levanta alguma pedra aqui na Bíblia, é para um memorial, é para ficar de lembrança, é como exemplo. Como também no deserto, que Israel queria voltar ao Egito, e Deus ele providencia as aves ali para que eles comam. Só que quando eles estão mastigando as codornizes, Deus mata eles, porque não refrearam o apetite. E também, irmãos, lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz que a cobiça também é o que tem levado muitos a se desviarem da fé e atormentarem a si mesmos. É como está lá no livro do Peregrino. Quando o Peregrino ele vai passar por Demas, aí Demas chama ele, vem aqui, vê essa mina de ouro. E aí Cristão o adverte dizendo que o caráter dele já é caráter de alguém que se rebelou contra Deus e que ele já está condenado pelo que já havia feito. E Cristão, e se não me engano Fiel, passam por Demas, nem dá bola para ele. E aí vem mais algumas pessoas atrás, se não me engano, o Senhor, Segundo Mundo e a Avareza. E aí Demas chama eles, venham aqui ver essa mina de ouro. E o livro diz que dali em diante nunca mais se viram aqueles homens. Ou se eles foram ali pegar a mina de ouro, se talvez caíram naquela mina e morreram, ou se foram mortos pelo gás venenoso. Nunca mais foram vistos depois daquele dia que se encontraram com Demas. E agora, meus irmãos, um capítulo interessante, também é bom. Peço que os irmãos abram lá em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. É uma das passagens assim mais complexas. Romanos 7, versos 7 e 13. Amém. Amém. Aqui, como alguns dizem, Paulo ele está falando de sua experiência com a lei. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum.
Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. E cobiça, de acordo com a palavra de Deus aqui, é você desejar aquilo que é proibido. Epitomia, epitomai. É você cobiçar, desejar aquilo que é proibido. Lembre-se de Eva quando você ouve essa palavra, cobiça. Ela desejou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que eles haviam proibido. E aqui Paulo ele faz um discurso durante o livro de Romanos. Ele sempre fala, todos estão condenados. A lei condena o homem, a lei não pode salvar o homem, a lei mostra o pecado, a lei não pode mudar o coração do homem, a lei não pode purificá-lo. O homem só é salvo por meio da fé em Cristo e não por meio das obras da lei. A lei tem domínio sobre o homem até o momento em que ele vive. E aí com todo esse discurso, aqui é levantada uma objeção. Então, se a lei faz tudo isso de mal, né, contra nós, então a lei é pecado? Isso é. A lei, ela é algo ruim? E Paulo responde, não, a lei não é ruim. Tanto que ele diz assim, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É no verso 12. Não, a lei não é ruim. E aqui Paulo ele vai falar para que serve a lei, as utilidades da lei. Primeiro, que a lei ela nos dá a conhecer o pecado, pois eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então a lei ela expõe o pecado, ela mostra para você o que é certo e o que é errado. E aqui Paulo diz, pois eu, falando da própria experiência, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. E eu também creio que é nesse mandamento que Paulo ele descobre que a lei é espiritual. Se nós percebemos, esse aqui é o único mandamento, é do Decálogo, que fala contra os desejos. Nenhum outro mandamento está tão claro quanto o 10º mandamento, que ele mostra a raiz de todas as coisas. Que é a cobiça que leva o homem a roubar o seu próximo. Como por exemplo, que faz com que ele corra atrás de riquezas. Pois que Paulo diz aqui, no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Isso é, a lei não apenas faz o homem ser alguém religioso, mas a lei ela se estende aos pensamentos, afetos e emoções, como havíamos estudado. Primeiro que Paulo ele conheceu o pecado por meio da lei, assim também como nós. Como já havia dado aquela ilustração, né, do espelho. Imagine um homem que em sua casa ele não tinha espelho. Ele não se importava com a sua aparência. Até que um dia ele decide comprar um espelho. E aí quando ele olha para a sua aparência ali através do espelho, ele fala, nossa, antes desse espelho eu vivia de todo jeito. Mas agora que eu vi como está a minha aparência, o meu estado, agora sim, daqui em diante eu vou me cuidar um pouquinho mais e cuidar da minha aparência. Assim também é o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Quando os nossos pecados são expostos, andávamos de todo jeito. Mas depois que você é exposto a essa lei, depois que ela revela quem você é, aí você fala, eita, tem que ter um pouquinho mais de cuidado agora, da maneira que eu ando. Então assim também foi o apóstolo Paulo, assim também é conosco. Mas, aqui também diz o verso 9, que Paulo ele estava humilhado. Houve um tempo, né, ou antigamente, eu vivia sem lei. Embora fosse fariseu, ele vivia sem a lei.
E aqui ele diz, eu tinha um pensamento bom acerca de mim. Para mim, na minha visão, estava tudo bem, eu vivia. Mas, porém, entretanto, quando veio o mandamento, o pecado viveu e eu morri. É como se o pecado estivesse dormindo. Você não tem consciência dele. Mas depois que você é exposta a essa lei, então o pecado ele é revelado. E aí você consegue perceber claramente que tanto a cobiça quanto os outros pecados são pecados. E aqui ele diz, e eu morri. Agora assim, todo aquele pensamento bom que eu tinha acerca de mim caiu por terra. O Espírito, por meio do mandamento, me convenceu. Aqui é a experiência, meus irmãos, do apóstolo Paulo, onde ele vê que a palavra de Deus, os mandamentos, especialmente o 10º mandamento, ele vai ao cerne de toda a corrupção do homem, que é a cobiça. São os desejos desordenados. Amém, irmãos? Amém. Essa aqui é a primeira proibição desse mandamento, a cobiça. Segundo, irmãos, descontentamento e ingratidão. Como está lá em 2 Timóteo 3, verso 2, que os homens, no fim dos tempos, serão ingratos. Mas o que é descontentamento e o que é ingratidão? O descontentamento é quando você não está satisfeito com a sua condição exterior, com os seus bens. E a ingratidão é quando você não reconhece ou quando você despreza o bem que lhe foi feito. As pessoas ingratas, elas não estão nunca satisfeitos com os bens que ela possui. Como está lá em Romanos, né? Que o homem, ele até tem o conhecimento de Deus, mas mesmo que o homem ele conheça Deus, a providência de Deus, a bondade de Deus, alguma coisa sobre Deus, lá em Romanos diz que esse tipo de pessoa não deu graças a Deus, não agradeceu a Deus, pelo contrário, se tornaram tolos no seu próprio modo de pensar. Aqui, como diz Spurgeon nessa citação, aquele que não está contente com o que tem, não estará contente com o que deseja ter. E aqui ele continua: o descontentamento é como a ferrugem que corrói tanto a pobreza como a riqueza. Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, né? Está lá em Eclesiastes. Também tem a ver com a cobiça, também com o contentamento. Se você não é contente com aquilo que você tem, você nunca vai estar contente com aquilo que você deseja ter. Como disse o próprio Cristo, se você for fiel no pouco, você também será fiel no muito. A mesma coisa vale também para o contentamento. Se você não é contente com pouco, também não será contente com muito. Ou na pobreza, ou na riqueza. E além do mais, de acordo com o puritano Jeremias, o descontentamento, ele é o pecado contra a sabedoria de Deus, contra a bondade de Deus e contra a soberania de Deus. Contra a sabedoria de Deus, porque quando você está ingrato, é como se você estivesse falando que Deus não sabe o que está fazendo. O pecado do descontentamento, da ingratidão, é um pecado contra a bondade de Deus, como que se a sua condição atual agora
como se Deus estivesse lhe castigando ou como se Deus fosse mau. Talvez sim, possa ser um castigo. É claro, né? É um castigo imposto sobre todos nós, mas apesar disso, Deus não é mau. E em terceiro lugar, irmãos, esse mandamento aqui ele também proíbe a inveja, como está lá em Gálatas capítulo 5, verso 26. Se os irmãos não entenderem, eu posso retornar um pouco. Por enquanto, estamos vendo só assim a parte superficial desse mandamento. Gálatas 5, 26 diz assim: não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esse mandamento também proíbe a inveja. E como os irmãos bem sabem, a inveja é quando você tem tristeza ou desprazer pelo sucesso do outro. É quando você vê a outra pessoa progredindo e você fica triste com a prosperidade do seu próximo. E aqui gostaria de passar bem rápido por 4 pontos. Só vou apenas ler por conta do tempo. A inveja, irmãos, foi o que levou os fariseus a matarem Jesus. Aqui, no contexto da Páscoa diz, sabia, né, falando sobre Pilatos. Pilatos sabia que era por inveja que eles, os fariseus, tinham entregado Jesus. Mateus 27, 18. A inveja também é o que impulsiona a pessoa a trabalhar. Já pensaram nisso? Então, vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Eclesiastes 4:4. Percebe? Então vi que tudo no trabalho, todo aquele esforço que o homem tem em seu trabalho, em sua labuta, para se dizer, vem da inveja, provém da inveja. E outra versão, ela diz assim, bem mais interessante. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Inveja. Lá no Nicês, né? Creio que os irmãos já haviam visto isso. Quando abre um mercado de um lado de uma rua, aí abre outro para o lado. Quando abre uma loja de roupa, em uma esquina, abre outra loja. Que é isso? Competição. Então descobri que todo trabalho, toda realização surge da competição que há entre as pessoas. Lá no N6 abriu uma mix, ou melhor, a Soberana, de uma rua, na outra rua abriu a mix. Aí essa mix, ela saiu, foi fechada e foi para outra rua, perto do mercado. E nessa outra rua, onde a mix foi, né? Foi colocada para lá, aí abriu uma pizzaria. E assim, onde abre algum comércio, abre outro. Tanto que lá perto de casa, você já vê ali a parede sendo construída, você olha assim as portas e já sei o que vai ser aqui. Vai ser o comércio também. E assim, irmãos, inveja. Porque não querem perder a bocada, por assim dizer, a competição. Não querem ficar por trás, né? Terceiro, a inveja também
também é a causa da apostasia. Se lembra de Asaf? Quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés, pois pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mas por que Asaf está falando isso? Porque quase que ele ia se desviando do caminho reto. Aí aqui diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Salmo 73, versos 2 e 3. E a Bíblia, por diversas vezes, ela nos ordena que nós não devemos ter inveja dos maus. Como está lá no Salmo 37, irá chegar um tempo em que você vai olhar para um lado e para o outro e não haverá nenhum perverso. E você pode arrodear o mundo inteiro atrás dos arrogantes. E você não vai encontrar nenhum deles. Acabou-se. Então, Asaf, ele quase que ia se desviando do caminho reto por causa da inveja. Quando ele via as pessoas prosperando. Mas chega um momento em que ele entra na casa de Deus, ele sossega. Mas quando eu entrei no templo, aí sim eu entendi qual seria o fim deles. Como já havia falado, Deus ele exalta a pessoa, os arrogantes, e depois os humilha. E quanto mais alto ele vai ficar, maior será a queda. Deus faz assim com os ímpios. E por último, a inveja. A inveja é a causa de muitas orações não serem respondidas. Sentem inveja, Tiago, o irmão de nosso Senhor. Sentem inveja, mas nada obtêm. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Não sabem orar da maneira correta, da maneira adequada. E quando vocês oram é para esbanjarem em seus prazeres. Então aqui devemos pensar: por que nós oramos? Por que você ora? Porque você está orando para que Deus lhe dê um trabalho melhor, para que Deus lhe guie em seus estudos, para que Deus lhe dê aquela mulher. Para quê? É para a glória de Deus ou é para esbanjar em seus prazeres? Então aqui nós temos que ter esse pensamento, um pensamento correto acerca de nossa condição exterior. Quarto, a murmuração. Não fiquem murmurando, como alguns murmuraram e foram exterminados e foram destruídos pelo exterminador. 1 Coríntios 10:10. Paulo aqui em Coríntios ele vai falar sobre a idolatria, sobre também a cobiça, nesse mesmo contexto, sobre a imoralidade sexual e por último, sobre a murmuração. Israel o tempo todo, depois que saiu lá do Egito, murmurando o tempo todo: quero pão, e as aves. Melhor seria se nós tivéssemos morrido no deserto. As cebolas. E aí tem um desenho bíblico que o homem, ele, depois de ter saído da terra lá do Egito, ele falou: ontem eu perdi a minha mãe.
deixei ela no deserto. E hoje eu perdi o meu irmão. Seria melhor que nós estivéssemos morrido no deserto e voltado lá para o Egito. E aí Miriam, a irmã de Moisés, fala: Oxê, mas você não havia falado que queria nos seguir? Que você queria que Deus o libertasse do Egito? Agora você quer voltar lá para o Egito? E aí o cara fica sem jeito, né? Porque Israel, ele havia orado para que Deus os libertasse do jugo de Faraó. E aí quando Deus os salva, começa a murmurar e querer retroceder. Aí Miriam fala: Oxe, mas não foi você que queria ser liberto? E agora você quer voltar? Então, irmãos, a inveja também é a causa. Eu não digo que pode ser a causa porque não é possibilidade. Algo que é certo é a causa. Algumas vezes, ou muitas vezes, é a causa de nossas orações não serem respondidas. Ou porque nós temos inveja do nosso próximo, ou porque nós não pedimos, ou porque pedimos mal, ou porque queremos essas coisas com propósito errado. Murmuração. E com isso eu gostaria de ler um trecho do hino aqui da harpa cristã, o hino 302, cujo título é Não murmureis, canta, não murmures, canta. Eu não vou cantar aqui porque a voz não vai ajudar muito não. Ele diz assim: no mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram. Assim murmuraram, assim no deserto. Em Mara, Israel murmurou: ó, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. E aí vem o refrão: em vez de murmurares, canta um hino de louvores a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Ele vai continuando, né? Depois eu vou enviar esse hino para os irmãos. Ele é mais bonito cantado. Não poderia fazer uma pequena definição do que significa realmente murmurar? Murmurar é você se queixar, é falar em voz baixa. Até mesmo um termo espiritual, né? A murmuração ela questiona também não só no seu pronunciar, nas suas atitudes de fraqueza, mas espiritualmente, ou seja, você questionar em pensamento, no oculto, o que você põe em dúvida, né, sobre a grandeza e soberania de Deus. Aqui nós percebemos mais uma vez que aqui é uma progressão. Cobiça, inveja, descontentamento são algumas coisas interiores que ninguém pode ver, a menos que seja manifeste por obras, né? Quando você consegue ver que uma pessoa está competindo com a outra. E geralmente a maioria assim das pessoas, né, às vezes diz assim: fulano tem, por exemplo, você está aqui, fulano tem raiva de ciclano, mas ciclano não faz nada para ela, né? Aí aquilo ali ela tá mastigando aquilo no oculto, ela não demonstrou nas suas atitudes, nas suas obras, mas está por dentro, está consumindo por dentro. Murmurar, irmãos, quer dizer reclamar, queixar, falar baixo. A murmuração é exterior. E o descontentamento, por assim dizer, o descontentamento é uma murmuração interior em seu coração. A murmuração é tipo assim: ó Deus, se eu estivesse em seu lugar, eu faria melhor. É algo semelhante a isso. Quero espirrar, quero abrir a boca, não sei já. Não sei dos dois. É você ficar reclamando o tempo todo das circunstâncias. Eu não tenho um trabalho bom, não tenho dinheiro, não tenho roupa. Ou então usar um termo, né, irmão? Por exemplo, tenho o trabalho,
mas questiono porque o trabalho não está à altura daquilo que você anseia, almeja, assim que seja. Então é murmuração, reclamar o tempo todo. Lá e cá, lá e cá, lá e cá. Agora vamos por fim, para as exigências desse mandamento. O 10º mandamento, ele exige que nós tenhamos pensamentos e desejos moderados, a nossa condição exterior e afeição equilibrada para com o nosso próximo e os bens deste. Pensamentos e desejos moderados, equilibrados, corretos. Então aqui tem 3 exigências que eu destaquei. Primeiro, que nós temos que reconhecer Deus em todas as coisas, como está em Provérbios 3:6. Reconheçam em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. E quando eu falo sobre reconhecer a Deus, não é apenas se voltar a Ele no momento do culto, da adoração. Não. Reconheçam em todos os seus caminhos, em todo momento. É nós voltarmos os nossos olhos a Deus. Não ficar olhando para as circunstâncias, né? Passando até que nós somos hipócritas muitas vezes, quando nós cantamos. Não há circunstâncias, não. Olha o seu amor. Grande amor. Seu grande amor. Mas não, temos que olhar para Deus. Saber que apesar de nossa condição exterior, Ele permanece o mesmo. Hoje estamos pobres, mas amanhã podemos estar ricos. Mas também podemos estar ricos. Hoje momento podemos estar pobres. E dependendo das circunstâncias, temos que estar com Deus em nossos pensamentos. Quando você sentir que a ingratidão está invadindo o seu coração, recomendo que os irmãos leiam o Salmo 104. Esse para mim é um dos melhores salmos, onde fala da providência de Deus. O sol, a chuva, as plantas, o alimento, que fala assim, né, que o pão ele refaz as forças e o azeite melhora o brilho do rosto. Ele fala, né, que o sol ele sai e o homem ele também sai para o campo para trabalhar. Mostra o seu dia a dia ali, aquele salmo, para que você contemple a Deus e pare de reclamar. E também devemos, irmãos, nos lembrar que a ingratidão, o descontentamento, a inveja é tão pecado quanto o pecado de assassinato, quanto o adultério. É tão pecado quanto o outro. É tanto que o termo da inveja, ela chega a conduzir a pessoa a escravizar outras, né, como a gente tem visto. Irmão, não pode falar. É tanto que o próprio diabo, né, Lúcifer, tem uma inveja de Deus, né? Ele se comunismo. Então, irmãos, sempre que vocês estiver descontente, coloca a cabeça no lugar, vá ler a Bíblia, especialmente aqueles trechos onde fala da providência de Deus. Salmo 8, Salmo 19, Salmo 104, e assim por diante. Segundo, o mandamento exige que nós tenhamos o pensamento correto em relação à nossa condição exterior. Mas qual é o pensamento correto que nós temos que ter em nossa relação exterior, em nossa condição exterior? Como disse Paulo, nós não trouxemos nada para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Jó também, eu nasci nu e nu eu irei voltar para o ventre da minha mãe. Isso é, irmãos, o pensamento correto que nós temos de ter
acerca de nossa condição exterior é que eu e você não trouxe nada para esse mundo, a princípio. Nem nada podemos levar dele. Que nós não merecemos nada de bom. Pelo contrário, merecemos tudo de ruim. Tudo. E também devemos reconhecer que a nossa vida está bem melhor do que nós merecemos. Verdade. E Donald T. Van Horn, no Breve Catecismo de Westminster, ele disse que foi visitar um dos seus amigos e que esse amigo ele tinha muitas dificuldades financeiras, saúde e assim por diante. Ele pergunta para o seu amigo, mas como é que você consegue lidar com todas essas dificuldades? Ele responde, eu sei que o meu sofrimento é muito. Eu sei que eu tenho muitos problemas. Eu sei que o meu sofrimento é muito, mas ele não se compara ao que eu mereço eternamente no inferno. Donald T. Van Horn disse, ele encontrou a ótica certa. O pensamento correto é esse, irmãos. Que nós somos miseráveis, que não merecemos nada. E que também o próprio Deus, ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. É esse pensamento que nós temos que desenvolver. Esqueci o nome do homem. Se não me engano, Hudson Taylor, o filme, né? Um missionário na China. Ele está lá em cima da mesa e de repente a esposa chega para ele, falando, os últimos alimentos que nós tínhamos aqui, o arroz, o feijão, eu di para aqueles que trabalham conosco. Acabou tudo. Aí ele fala, glória a Deus. Podemos não ter nada, mas temos todas as promessas de Deus à nossa disposição. E em poucos instantes chega uma carta. George Miller ajuda ele com uma boa quantia de dinheiro. Gratidão, irmãos. E o pensamento correto à nossa condição exterior. E em último lugar, peço que os irmãos abram lá em Hebreus 13, verso 5. Onde nós temos uma ordenança e uma promessa. Hebreus 13, 5. Para nós concluirmos. Hebreus 13, 5. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, que é amor e dinheiro. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Amém. E por último aqui, o verso 6, que eu anotei, mas também faz sentido. Que aqui diz que o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? E também nós lemos na palavra que a palavra de Deus permanece para sempre. As promessas de Deus permanecem para sempre. E que nós somos como a erva do campo, que nasce, cresce e ao calor do sol murcha e desaparece para sempre. Mas aqui temos a promessa: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais
o abandonarei. Irmãos, e que essa promessa seja o suficiente para nós sermos gratos por tudo o que nós temos. Né? Eu sou grato por tudo que tenho. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que Ele nos guarde a meditarmos nessa palavra. Amém? Amém. Vamos agora curvar nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor Deus, queremos dar-nos graças, Senhor, por esse estudo, pela meditação em Tua Palavra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ora, Pai, para que o Senhor nos ajude a não cobiçar as coisas desse mundo. Ora, Deus, para que o Senhor nos ajude a não termos inveja, não sermos pessoas ingratas, mas estamos, Senhor, satisfeitos com tudo que nós temos. E que não possamos também dar desculpas por nós não termos nada e relaxarmos, mas que nós possamos nos empenhar, ó Deus, a procurar melhorar a nossa condição exterior. Olha para que o Senhor nos ajude nos momentos de dificuldade, não murmurarmos, mas ter o pensamento correto diante de Ti, ó Deus. Que o Senhor é bom, que o Senhor é o Jeová Jireh. Amém. O Senhor é o Deus da providência. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos desesperados diante das tribulações da vida. Oramos também para que o Senhor nos ajude, ó Pai, estamos contentes com tudo. Que o Senhor nos faça ver nossa miséria, que de fato não precisamos, que não merecemos nada, mas que o Senhor seja tudo em todos. Perdoa, Senhor, se nós andamos murmurando, nos queixando o tempo todo, e que o Senhor seja sempre a alegria de nossa vida. Amém. Essa oração que nós fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.